Tarde a todos. Obrigado pela presença neste webinar, que será um ciclo de 4 webinars de arquitetura portuguesa. Portanto, neste primeiro, nossos convidados são a ODA, portanto, um ateliê recente, portanto, desde 2010. Só para fazer aqui uma pequena introdução, eu vou fazer uma pequena introdução aqui do ateliê, portanto, neste caso do ateliê ODA. Depois irei passar a palavra à arquiteta Joana, portanto, do ateliê, que estará connosco para fazer a apresentação. No final, passarei a palavra à arquiteta Ana, portanto, da Polirrey, para fazer uma pequena apresentação aqui das suas soluções, que será uma coisa breve, portanto, 5, 10 minutos. E no final, depois teremos a oportunidade de fazer algumas perguntas e algumas respostas. Portanto, aqui há as duas pessoas que irão intervir, portanto, no webinar. Se quiserem ir colocando algumas perguntas no chat, eu depois no final farei esta ponte entre as duas partes para que não estar a ativar os microfones de toda a gente. Portanto, se quiserem colocar no chat, depois serão transmitidas as perguntas. A ODA foi fundada em 2010, após experiências profissionais na Europa, particularmente em Londres e Roterdão. O contraste entre essas realidades e a portuguesa inspirou a criação de estúdio com o objetivo de desafiar e transformar o modelo arquitetónico tradicional na prática e promoção da arquitetura. Com uma abordagem simultaneamente local e global, o estúdio visa divulgar a arquitetura regional internacionalmente, ao mesmo tempo que promove ideias internacionais em Portugal, tendo atualmente 14 obras em curso. O método de trabalho resulta da combinação de um alto número de referências, narrativas e linguagens formais, convergindo para expressar uma opinião ponderada e significativa acerca do processo arquitetónico em todas as suas vertentes. Liderada por Diogo Brito, Rodrigo Vilas Boas, Francisco Lencastre, João Jesus e Julião Pinto Leite, a sua equipa atualmente é composta por mais de 50 colaboradores de diferentes nacionalidades. Os projetos envolvidos abrangem distintas escalas e programas, desde residências singulares a grandes edifícios e hotéis, design de interiores a edifícios institucionais e master plans. Recentemente, a ODA ampliou as suas instalações, contando atualmente com 2 escritórios, um em Matosinhos, Porto, e outro em Lisboa, justificado pelos investimentos e desenvolvimentos em curso no sul do país. Atualmente está a expandir internacionalmente, fruto de concursos ganhos nos últimos 2 anos, que nos permitiram explorar novas geografias. Joana Ferreira, arquiteta sénior na ODA. A arquiteta Joana Ferreira obteve o seu mestrado em arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto em 2015. Durante os seus estudos participou no programa Erasmus na Finlândia, onde obteve o primeiro prémio no projeto de curadoria, sensibilizando os alunos para as potenciais apreensões que podem surgir durante a projeção de 2 áreas distintas, artes plásticas e arquitetura, e de que forma podem ser inseridas na perspectiva do trabalho pessoal. Estagiou na C3+, e seguidamente na RGG Studio em Basileia. Integra a equipa da ODA em 2018, no qual destaca o seu profundo envolvimento no projeto Torre Miramar, uma torre residencial com forte impulso estético e dinâmico, com 16 pisos de altura. Participou também ativamente nos projetos da sede da Liga, Portugal, no Porto, no Douro Hotel Winery em Taboaço, na residência de estudantes Osso, no Porto, e o projeto também residencial da Torre 15 em Lessa da Palmeira. Portanto, e passaria então a palavra à arquiteta Joana para uma apresentação dos trabalhos da ODA. Então, olá, muito boa tarde. Primeiro queria só agradecer este convite por parte do Espaço Arquitetura. É sempre muito bom partilhar com toda a gente o que é a ODA e o que foi este gabinete desde 2010 que se está a consolidar. Eu vou só fazer aqui a partilha da minha tela, se me derem um segundo, por favor, para fazer a mesma. Digam-me se está toda a gente a ver, por favor. Sim, está tudo concluído. Sim, está ok, já. Obrigada. Então, um bocadinho como foi transmitido pelo Hélder, a ODA começou em 2010,
Começou por ser um gabinete com 2 arquitetos, o arquiteto Diogo e o arquiteto Rodrigo, e rapidamente expandiu. Neste momento somos uma equipa de quase 60 pessoas, como podem ver aqui, alguns de nós, não todos, mas à frente da obra, que hoje também é um símbolo, ou achamos que irá ser um bom símbolo na cidade do Porto, que é o Matadouro. Eu já faço parte da equipa da ODA há 6 anos, portanto eu iniciei o meu caminho aqui em 2018, portanto hoje somos muitos e esperamos continuar a crescer. Estamos distribuídos no Porto e em Lisboa, temos 2 gabinetes, sendo que o gabinete de Lisboa é um pouco mais pequeno, a sede é aqui em Matosinhos. Temos uma grande parte de projetos alocados à zona do Porto, alguns na zona centro e também na zona sul, e muitos projetos exteriores a Portugal. Portanto estamos a começar um processo de internacionalização, já com equipas, pequenas equipas que trabalham para fora, com projetos fora de Portugal. A ODA acabou por surgir na ideia de um colaborativo de arquitetos, em que a lógica do ateliê foi sempre um processo colaborativo entre todos, uma troca de ideias, e que faz parte desta gênese do nosso escritório hoje. Nós temos elementos de várias nacionalidades, desde trainees até arquitetos séniores que trabalham connosco, e que acabam por compor uma diversidade muito grande de pensamento, perspectivas naquilo que é a abordagem do ateliê ao pensamento da arquitetura, que fazemos hoje. Há 3 anos atrás lançámos o nosso livro 10 Years ODA, em que celebramos os 10 anos do ateliê, e que foi apresentado numa exposição na Casa da Arquitetura, que penso que alguns de vós poderão ter participado connosco neste momento marcante, e em que, como podemos ver aqui na exposição, apresentámos aquilo que foram as obras que marcaram este caminho nestes últimos anos e que formalizaram aquilo que é hoje, o que podemos dizer, a ODA como ateliê. Estamos também neste momento lá fora, e portanto estamos a dar os primeiros passos para alguns prémios externos, para fazer Design Critics. Tivemos também uma exposição em Düsseldorf e uma outra no Centro de Arquitetura em Nova York, com a Generation Proxima. Temos neste momento esta exposição, temos a pretensão de a levar a muitos sítios para poder mostrar aquilo que hoje se faz em Portugal, e que nós queremos ser esse gabinete que diz: somos portugueses e vamos lá para fora, e isto nós fazemos bem. Tendo em conta que todos os nossos sócios foram pessoas que trabalharam lá fora e que inclusive trouxeram essas experiências académicas e profissionais do estrangeiro, onde se faz muita arquitetura com base na colaboração e naquilo que são metodologias de conjunto, nós somos isso mesmo. A ODA é conhecida também por querer esta variedade de ideias e trazer para o gabinete aquilo que são o pensamento multifacetado de todos nós, e isto é um exemplo. Nós temos um processo que utilizamos muitas vezes esta ideia de conjunto, de falarmos em conjunto todos, desde o início do processo, às vezes até a última fase, às vezes até em fases de obra, estas reuniões que propomos, e que no fundo é o que faz com que possamos melhorar e crescer como arquitetos no que é hoje um global muito grande. E portanto o nosso método de trabalho desenvolve-se muito na base da experimentação e do diálogo, a troca de ideias, discussão, e tentamos esgotar sempre as possibilidades todas para ter certeza que estamos no caminho certo daquilo que vai ser os nossos processos e projetos que vamos apresentar. E eu hoje vou trazer aqui um tema com 3 projetos. O tema da torre, que é um tema relativamente incomum na cidade do Porto, porque hoje em dia, quando se pensa em torre, quase que se visualiza Nova Iorque e essas grandes cidades, e portanto vou passar por estes 3 projetos nossos, concluídos ou em vias de. Neste caso temos a Torre 15 e o Oso, que foram concluídos há pouco tempo, e a Torre Miramar, como já apresentado pelo Helder, que está em fase de conclusão. Todos eles têm escalas idênticas, mas têm tipos de clientes muito distintos, programas distintos, finalizações distintas também,
E talvez a maior, se não mesmo a única semelhança entre eles os três é serem uma torre e, portanto, viverem desta ideia da verticalidade. Eu gostava só de fazer aqui um pequeno apontamento, o que é que foi a história das torres hoje em dia no Porto também, que a partir dos anos 50 e precisamente no Porto, houve uma grande renovação urbana que acabou por culminar naquilo que foi o Plano Diretor Municipal de 62, da autoria de Robert Altel, e que permitiu não só as condições para a ruptura na escala do que era a cidade do Porto, que sabíamos que era uma escala pequena, mas também o que é que são as intervenções que são feitas no centro histórico, e então propõe a construção de edifícios em altura em zonas muito específicas da cidade. Na década de 60, concretizou-se esta ruptura com o plano e apareceram as primeiras torres urbanas, algumas em isolamento, portanto zonas particulares da cidade, outras em complexos residenciais, como é o exemplo do Uso Lima do Loureiro, ou então mesmo o Jornal Notícias no centro da cidade, que é também um projeto que faz parte do nosso cotidiano aqui no escritório e que vai começar agora a sua construção. Este surgimento destes edifícios são pequenos, no fundo, arranha-céus, não é? Não sei se podemos chamar torres, mas que alteram um pouco aquilo que é o horizonte da cidade do Porto e que se começa a demarcar com alguma verticalidade junto aos clérigos, depois a Sé e depois desenvolve-se nestas torres. A restante cidade depois evolui através dos seus surroundings, nos espaços rurais e quintas, e, portanto, este desenvolvimento marca este crescimento no Porto e a necessidade da construção do edificário comunitário e em altura para garantir o local de habitação, coisa que está muito em falta hoje na cidade. E, portanto, o que eu vos trago é estas 3 torres, que são também para nós esta resposta contemporânea ao que são estes lugares vazios e que vão formar um conjunto juntamente com todos os outros elementos desta cidade. E, portanto, eu vou começar aqui por falar na Torre 15, que é a torre comumente conhecida como a Torre de Leça, a nossa primeira torre. Ela é localizada, como podemos ver aqui, junto à zona da Expo Nord, em Leça da Palmeira, e junto também aqui ao terminal de Leixões. Vou pôr aqui um pequeno vídeo a passar enquanto estamos a falar. No fundo, esta torre nasceu para um programa de habitação multifamiliar. Portanto, a ideia seria ter variados tipos de famílias aqui, várias tipologias. Está incluída no loteamento do arquiteto Pedro Ramalho para esta zona e é constituída é uma das 3 torres, portanto temos aqui 3 zonas do loteamento que estamos em trabalho, sendo que já iniciamos a construção da primeira, da segunda, que é a irmã gêmea desta, e estamos em projeto com a 3ª torre neste momento. Esta torre acabou por ser no fundo, uma excelente resposta ao mercado que nos foi pedido e também aos quesitos que o cliente abordou connosco e que nos quis transmitir. E é muito engraçado porque no primeiro dia, quando eles se encontraram cá connosco, a ideia era construir 900 euros o metro quadrado, lembrar que ainda estamos antes do Covid, portanto se calhar estes números parecem estranhos, mas não são tão estranhos quanto isso, e por isso havia aqui um nível considerável do custo associado ao valor de construção. E achámos muito difícil que isto se pudesse realizar, mas ao mesmo tempo conseguimos atingir esses objetivos, quer o tempo de construção, quer os objetivos financeiros, quer a sua iconicidade que trouxemos para aqui e as especificidades do lugar. E, portanto, fomos ao terreno, procurámos inspirações, que também faz muito parte da nossa pesquisa, ali junto dos contentores, os cubos de granito, replicámos isso na nossa fachada, que acabou por se inspirar muito na repetição que víamos destes empilhamentos e destas peças urbanas, e que é composta por 6 módulos modulares que permitem adaptar-se a várias utilizações. Aqui temos alguns esquizos daquilo que foi o processo. Esta standardização que acabou por ocorrer na fachada podia ajudar aos objetivos que o cliente nos transmitia na questão de redução de custos e, portanto, dar alguma iconicidade e singularidade àquilo que era um edifício apenas de habitação, talvez simples, mas ao mesmo tempo complexo, como estamos a ver aqui. E, portanto, trouxe uma grande economia de escala, um menor valor de construção, naturalmente, que era um dos requisitos, e
todas estas fachadas são muito parecidas e compostas pelos mesmos elementos, mas ao mesmo tempo completamente variáveis no seu perímetro, consoante a sua exposição solar e as vistas que oferecem. E, portanto, a composição deste elemento, que parece muito regular, é simultaneamente muito dinâmico e, no fundo, é uma estrutura única que é marcada pela ortogonalidade, não é? Formalmente é tudo muito ortogonal, mas que se brinca muito na sua composição com o jogo de sombras e luz do dia. Esta valorização das varandas era uma das questões que nos foi dada ao cliente, em como as varandas tinham que ser um ponto alto deste edifício, como é que as podíamos fazer ser importantes naquilo que foi o projeto. E foi uma peça do puzzle para podermos responder a nível legal, porque existem em Matosinhos, uma das questões que existem em Matosinhos a nível legal é que as varandas cobertas contam como área bruta, e a nossa forma de minimizar esta área bruta, para podermos gerir a parte que era pedida a nível legal no loteamento, foi criar esta organicidade com o deslocamento das varandas, criar estes pés direitos duplos, em que fazemos aqui um loop à legislação e dizemos não, nós não estamos a criar espaços cobertos para contar como área bruta, mas sim espaços descobertos, mas oferecer na mesma esta característica. E, portanto, potenciar estes espaços, o que é muito bom porque acaba por se estender um pouco aquilo que é o espaço interior da habitação ao exterior e oferecer esta qualidade, principalmente que depois no Covid todos sabemos o que é que significou, que era um espaço também de relaxamento e um contínuo da habitação do edifício de cada um de nós, e portanto é quase uma oferta que nem todo lado podemos oferecer, mas aqui conseguimos que não só oferecemos isso ao cliente e aos compradores, como se tornou a iconicidade do próprio edifício. No fundo foi a junção destes tweaks, destes pequenos tweaks e destas justaposições todas que tivemos, que trazem ao edifício esta vivacidade e uma melhor otimização dos recursos financeiros que nos foram pedidos, e garantem uma solução construtiva económica, porque esta fachada é apenas em ETICS, mas simultaneamente fica muito icónica pela sua variedade e foi o ponto-chave comercial e de sucesso daquilo que foi o edificado, que acabou por estar praticamente vendido antes do início da sua construção, como também depois mais à frente vamos ter o exemplo da Torre de Miramar. Este interior, podemos ver que há uma variedade de tipologias muito grande, que se desenvolve ao longo desta verticalidade e que acaba por albergar uma diversidade muito grande de agregados familiares, que é muito importante para nós e que era um requisito pedido também. Eles organizam-se à volta de um núcleo que é muito otimizado, com estas escadas em tesoura, e que permite, no fundo, libertar a fachada para permitir espaços exteriores no seu perimetral a todos os apartamentos. Pronto, eu queria deixar aqui só uma nota que realmente nós iniciámos com a metodologia BIM e que isto neste SOC foi muito importante porque conseguimos garantir uma grande racionalidade e dar a especificidade que era necessária ao edifício e, portanto, a partir do modelo conseguimos sempre brincar com estes jogos de sombra e luz, perceber onde é que isto ia acontecer, como é que isto ia acontecer e como é que isto evidenciava e marcava os momentos que nós queríamos para mostrar este edifício quase como uma obra de arte e não como um edifício apenas de arquitetura. E isto foi muito importante para esse desenvolvimento. E, portanto, a integração com as especialidades que também fez parte e esta ideia de mostrarmos o que era os vários momentos em que isto ia acontecendo. Isto parece tudo uma solução muito complexa, mas na verdade é muito simples. Isto é um desenho de par-ímpar, com uma variedade de abertura e fecho, portanto, opacidade e zonas abertas, para criar estes jogos de luz que acabaram por acontecer e que nos demonstram um bocadinho, e isto é muito interessante, nós depois conseguimos perceber isto mais à frente, o que é que foi a expectativa de um desenho e a realidade do que existe hoje lá, e portanto esta ideia do que é a ideia e a concretização, e que achamos que estes métodos BIM ajudam muito neste desenvolvimento, o que é que foi uma antecipação como é que ia funcionar estas zonas e o que é hoje a realização do projeto. E, portanto, temos aqui ótimos exemplos para perceber como é que conseguimos desenvolver um projeto destes, quase sem o ver construído, mas tê-lo aqui connosco.
Naturalmente, há pequenas coisas interessantes, por exemplo, houve pequenos ajustes nesta fórmula de encaixe, em que tivemos, por exemplo, a sobreposição das varandas, permitiram-nos ocultar as drenagens e, portanto, sempre que há uma sobreposição das mesmas, há um elemento que vai na sua verticalidade até lá abaixo e que ocultamos a drenagem das varandas através do mesmo. E por causa deste jogo conseguimos fazê-lo ao longo de todo o perímetro do edifício. Eu vou passar aqui algumas imagens que achamos muito engraçadas percebermos o que era a nossa imagem de renderização e a nossa imagem atual hoje, como é este o caso, por exemplo, a dignificação das varandas que ganharam aqui um elemento fulcral. É importante dizer que este edifício, naturalmente, tinha aqui por trás uma ideia financeira de alguma poupança e restrição monetária, e, portanto, foi muito importante integrarmos, e foi dos poucos edifícios aqui que tivemos a integração do empreiteiro connosco desde o início da construção e até um pouco antes, o que permitiu para nós testar muita coisa, testar materiais, realizar diferentes mock-ups daquilo que viria a ser o edifício. A utilização da pré-fabricação durante a obra permitiu ver o crescimento edificado e apareceu gradualmente, o que nos permite perceber aqui que o tempo de obra também foi muito minimizado. Naturalmente, esta possibilidade de experimentação e estas técnicas que decidimos ver o que é que podia ser, o que é que eram esses revestimentos, deu-nos alguma garantia que os materiais iam ser duráveis e na sua capacidade total. E, por exemplo, uma das testes que nós fizemos foi esta ideia de vermos como é que estes inertes da pedra com resina aglutinadora serviam de revestimento e as várias texturas que podíamos adquirir com eles e perceber qual deles é que íamos utilizar e como e o que é que ele significava. Ao mesmo tempo, por exemplo, o mock-up das floreiras foi todo feito em laboratório e os protótipos foram até deixados nas varandas durante meio ano lá fora para garantirmos e percebermos o que era esta patine que o tempo vai dar ao edifício e como é que este material se ia demonstrar, o que foi extremamente interessante, conseguimos fazer estes testes, nem sempre podemos ter esta oportunidade e, portanto, ter um empreiteiro aqui foi uma mais-valia muito, muito grande na obra. E, naturalmente, permitiu-nos otimizar custos, porque esta obra depois, o Covid entrou e, portanto, tivemos que haver aqui uma série de otimização de custos e com esta colaboração permitiu percebermos onde é que podíamos melhorar, que nem sempre conseguimos em projeto, de uma forma geral, para minimizar desvios de orçamento, desvios de timing, e garantir os valores de construção para aquilo que seriam os valores iniciais, portanto. Eu vou mostrar agora algumas imagens da torre já hoje construída e que está lá à vossa espera para poderem visitar, mas é muito engraçado perceber nestas imagens o que é que foi este xadrez, no fundo, este cesto de vime, como nós cá ao início chamámos, foi uma das primeiras referências que tivemos, e é muito interessante perceber a dinâmica e a vida que a fachada ganha, não é? Portanto, conforme o ponto de vista em que nós estamos, e a luz do dia em que estamos a olhar ou a tirar uma fotografia, há uma variação muito grande e uma diferenciação de cada uma das fachadas e entre elas também, ou seja, as 4 fachadas no mesmo momento são diferentes e no momento seguinte variam novamente e, portanto, é muito evidente esta importância que este jogo de luz teve nesta torre. Pronto, deixo aqui algumas imagens importantes. É engraçado, uma das bases de desenho que esta torre teve foi esta ideia do pilar clássico, da base do fuste e do capitel, em que temos aqui uma base de betão que se assume com estes espaços comerciais e com a entrada daquilo que é a zona da torre, o fuste que será as varandas e todo este aglomerado habitacional e depois o nosso capitel marcado por estes contrafortes e uma diferença de material que acaba por fazer este remate ao desenho de um elemento tão vertical e tão marcante como é esta torre. Pronto, não sei se posso partilhar aqui, mas é uma coisa muito interessante, nós depois estas histórias vão ficando, mas uma das soluções que fizemos na base da floreira é que estas floreiras
nós, para garantir que eram mantidas, elas foram assumidas pelo cliente como parte do condomínio. E, portanto, para melhorar e garantir que conseguimos uma boa rega, nós fizemos uma estratégia de colocar na base da floreira um pequeno tubinho junto à terra, e que faz uma drenagem, como tínhamos falado, para o seu interior, para aquelas zonas ocas das paredes que compõem o limite da fachada, para conseguirmos garantir que mantemos quase este manto verde ao longo do tempo e não pôr esse ónus, no fundo, no comprador e de quem está lá a viver, e garantir que eles próprios conseguem ter sempre esta imagem como a sua própria imagem. E pronto, e portanto deixo aqui algumas imagens finais do que foi esta torre. E agora ia passar aqui para a Torre do Oso, que é uma torre de residência de estudantes. A Torre do Oso é aqui no Porto, é junto ali à saída de Paranhos da VCI, está localizada junto às faculdades. Então, o Oso nasceu, quando veio cá o cliente, para um programa de residência de estudantes junto ao campo universitário. Era uma torre que se localiza junto a vários volumes já existentes naquela zona, muito ortogonais e isolados, com uma grande escala, como podemos ver aqui, e que estão debruçados sobre uma artéria viária na cidade do Porto muito grande, que é a VCI. E, no fundo, este edifício vem fechar aquele vazio urbano que se criou pelas descontinuidades que o nascimento da VCI trouxe, e que temos vários ainda nas zonas do Porto que precisam de ser e necessitam de ser colmatados. E, portanto, vem exacerbar a necessidade de habitação nestas áreas, que são deixadas muitas vezes ao abandono e que podíamos dar-lhes utilização às mesmas. E tem uma geometria muito distinta que acabou por nascer pela otimização do lote e da ideia de libertar espaço público no resto do chão à cidade e criar uma nova frente urbana daquilo que foi a VCI. E, portanto, ela faz parte de um loteamento, mas que tinha uma implantação inicialmente quadrada e estava previsto ser um edifício de habitação. Foi requerido que fosse alterado para ter uma maior otimização, uma maior mais-valia, e assim, naturalmente, a planta quadrada, como temos variados exemplos ao longo da cidade e com que nos separamos, e a qual acabámos de ver no caso da Torre 15 que aconteceu e mais à frente na Torre de Miramar, é uma planta que, a nível de otimização de espaço de circulação, para este tipo de situação não seria tão otimizada, não garantia o mínimo de área vendável, o máximo de área vendável para o espaço de circulação. E, portanto, depois de muita experimentação, e como referido, o nosso método passa muito por esta experimentação, experimentar vários tipos, refletir, às vezes, as formas mais malucas que possamos imaginar, perceber o que é que podemos tirar delas. A implantação redonda seria otimizada. Porquê? Porque vai nos garantir que conseguíamos a diferenciação de acessos, em que o acesso era feito de uma forma cilíndrica e, portanto, não tínhamos que aumentar os acessos para a garantia de entrada de apartamentos e otimizávamos assim a área vendável. Isto aconteceu porque tínhamos um cliente muito exigente naquilo que era a sua expectativa para com este modelo e, portanto, esta diferenciação dos acessos criou um edifício muito diferente àquilo que é os que estão à sua volta e permitiu reduzir as áreas de circulação ao mínimo, aumentar o rácio da área vendável e resolver uma grande questão que era a versatilidade tipológica de uma forma muito simples. Naturalmente, a compatibilização programática da criação de espaços e das tipologias reduzidas para uma residência de estudantes é mais difícil de colmatar e, portanto, acabámos por priorizar a tipologia de estúdio, que é a tipologia comumente T0, não é? E tal como no lote 15, apesar do lote 15 estar mais evidente isso na fachada, aqui fomos fazer um encaixe das várias peças através da pré-fabricação. Pronto, isto é um pouco daquilo que é o nosso processo e que foi o desenvolvimento dele. E é muito giro que podemos ver que a forma deste edifício funciona de uma forma
igual em todo o seu perímetro, portanto, todos os quartos envolvem à volta deste núcleo central, parece quase uma fatia de pizza que se vai preenchendo, e isto facilitou em muito a construção do edifício, tornou-se uma standardização muito grande, quer no desenho a nível de execução, quer em obra, e de uma forma muito racional e concêntrica, naturalmente. E, portanto, temos aqui uma planta de resto-chão em que temos várias zonas de partilha, zonas de jogos, zonas de leitura, pequenas salas que os estudantes podem fazer uso, uma delas até com uma grande cozinha para alugar essa sala, para fazer festas de aniversário, o que foi, e queríamos dar estas amenities, estes espaços aos estudantes que vão ter um T0 como o seu espaço diário e, portanto, partilhar com eles um pouco mais do que podemos oferecer. E ao libertar o perímetro deste círculo, conseguimos oferecer uma coisa que nem sempre é possível, que são varandas a todos os quartos para estes estudantes, e um espaço exterior 360 graus, que é um tema que não é nada comum numa residência de estudantes e que nós quisemos aqui evidenciar e, portanto, marcar por essa diferença. Aqui temos o último piso. Pronto, o seu interior é uma simplicidade muito grande de materiais, é quase brutalista, temos o botão à vista nos tetos, um núcleo de escadas também, com materiais muito simples. Apontamos alguns apontamentos de melamina e ripados na zona dos acessos, nas zonas mais nobres de chegada, como o resto-chão e o último piso. E os open spaces que lá partilhamos. É muito engraçado, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, mas quando vemos aqui este crescimento da torre para estes pisos, temos quase a marcação destas fatias de pisa vão até lá abaixo e vão acabar por no resto do chão demarcar estes espaços e, portanto, este revestimento da melamina de madeira tornou tudo um pouco mais agradável e mais quente para podermos realizar este edifício. Temos aqui o exemplo de um dos quartos, sistemas de ventilação que tivemos a tentar oferecer, até para minimizar custos de ar-condicionado, etc. E oferecer esta vista que se gostava muito que toda a gente tivesse a oportunidade de poder lá ir, mas realmente é inacreditável ver a cidade do Porto nestes 360 graus deste ponto. É uma coisa realmente grandiosa. Uma das componentes mais interessantes deste edifício é mesmo a pré-fabricação. Ele foi pensado desde o início para ser realizado de modo pré-fabricado e isto acelerou de uma forma exponencial a construção e foi determinante para nós na fase de desenho de execução. Portanto, havia aqui uma repetição muito grande. E é muito interessante vermos isso depois em fase de obra a ter um retorno. Os prazos de obra, evidentemente, conseguiram ser minimizados ao máximo, que não é algo muito comum, mas que neste caso em particular, e dado que estávamos a falar sobre uma obra que é uma residência de estudantes e que tem aqui a ideia de início do ano letivo, senão quase que se perdia financeiramente um ano para a execução da mesma, aqui os prazos eram muito oportunamente, tinham que ser acontecer exatamente como tinham sido previstos e, portanto, este processo de pré-fabricação foi extremamente importante. E o que eu estou a mostrar aqui são partes destas peças pré-fabricadas, foram criadas fora da obra e que depois vinham para a nossa base. Isto foi, por exemplo, uma das maquetes para percebermos como é que estas estruturas iam encaixar neste núcleo pré-fabricado. O núcleo das escadas em si foi betonado in situ e a cada 2 pilares tínhamos uma betonagem in situ. Portanto, tínhamos ali quase uma base de sustentação para este depósito. E depois havia uma ranhura no seu perímetro que permitia pousar estas lajes, que eram todas divididas, uma laje por quarto, vamos dizer assim, e que eram umas pré-lajes, no fundo, com 10 centímetros. Elas tinham, a seguir era colocada uma malha-sol, que dava alguma robustez, com um preenchimento à laje. No fundo, cada uma das varandas tem uma zona, um dos pilares que era pré-fabricado e por causa dessa pré-fabricação poder ser assim, era uma zona oca que permitia também fazer o escoamento para essa zona oca das varandas, que ao contrário do normal, queremos tirar a água do edifício, nós empurramos a água para dentro para permitir esconder o que é este artifício que nem sempre
queremos que esteja à sua vista, não é? Que é, no fundo, o escoamento das águas destas varandas e destas lajes. E, portanto, para ficar com esta forma quase pura do betão, que acabou por evidenciar aquilo que era este projeto, não é? E a sua constituição. Isto é um vídeo muito engraçado, nós pusemos uma câmara para acompanhar o desenvolvimento da obra, era um piso, cada piso demorou cerca de uma semana a ser construído e, portanto, as peças foram todas criadas previamente, eram trazidas e eram empilhadas num caminhão e, portanto, tinha aqui uma estratégia muito grande para não haver nem gastos de petróleo, no fundo, garantir que conseguíamos ser um pouco mais sustentáveis dentro do nosso método de construção. E otimizar o transporte, no fundo. E, portanto, foi tudo feito em fábrica, foram feitos mock-ups daquilo que iam ser estes encaixes e como é que os mesmos iam acontecer depois em fase de obra. Portanto, houve todo este teste enquanto estávamos no seu desenvolvimento. E, no fundo, o que aconteceu foi isto, foi que nós criámos aqui um túnel, que era este núcleo de escadas feito in situ, que depois veio receber a escada e veio receber a cada piso uma das peças desta gigante pisa que está a acontecer. Isto é algumas fotos que nós achamos muito fixe, porque é muito interessante mostrar o que é a obra, porque muitas vezes depois já só vemos o resultado final. Eu acho que isto é interessantíssimo perceber. O estacionamento, por exemplo, funciona quase como um saca-rolhas, aquilo é como acontece ali junto ao Hard Rock, na Praça da Ribeira, em que à medida que se vai descendo ao estacionamento, e isto funcionou perfeitamente aqui no nosso seguimento, e cada lugar de estacionamento quase coincide com os quartos, e portanto há aqui uma mais-valia muito grande nesta standardização. Vou também mostrar algumas fotos da obra já concluída, que acho que falam por si, pelo menos na nossa perspectiva, da beleza que esta obra tem. Eu acho sempre muito interessante. Temos aqui, por exemplo, como é que conseguimos minimizar a questão dos ar-condicionados nas varandas, esta ideia de cobrir com uma rede para permitir que a sua visão, a sua visibilidade não fosse tão marcante e não chamasse a atenção nestas varandas. Tinham aqui quase um jogo dinâmico de encaixe. Aqui a nossa entrada, materiais muito simples, como podemos ver aqui numa fotografia só tem o alumínio, o betão, o vidro e os pavimentos, e mais nada. E uma grande mais-valia deste edifício, face, se calhar, à concorrência que vemos adjacente, é realmente este espaço exterior, que foi criado no último piso, que é no fundo um rooftop de acesso a toda a gente, que é um espaço acessível a todos, com zonas de convívio, pequenos ginásios e umas vistas extraordinárias, se algum dia tiverem a oportunidade, lindíssimas do Porto. E pronto, temos aqui uma imagem deste ground floor, só deste espaço tão acolhedor e que nos permitiu ter esta obra bastante enigmática aqui na cidade do Porto. Esta terceira obra, eu não me vou estender muito, mas porque está ainda em construção e, portanto, ainda estamos aqui a formalizar como é que a vamos apresentar. Mas, pronto, esta obra foi provavelmente um dos primeiros projetos que comecei a trabalhar aqui. Acompanhei o mesmo desde a fase de concepção de estudo prévio até hoje à obra, e hoje de manhã estive lá, e, portanto, faz parte quase do meu desenvolvimento da ODA. É um processo muito interessante, no fundo, eu ouço muito o arquiteto Diogo a falar sobre isto. Este projeto foi quase a tempestade perfeita aqui neste escritório, porque será muito estranho conseguirmos oferecer 200 metros quadrados de varandas por piso numa cidade como o Porto e termos um investidor que acredita nesse sonho e que quer investir connosco naquilo que é a torre hoje de Miramar e que vos estou a apresentar aqui, e que está um pouco, este vídeo já está um pouco atrasado, hoje já estamos quase no fim da obra, mas que este dinamismo das varandas acaba por demarcar-se aqui como um edifício muito diferente do que vimos até hoje. Também feito todo em betão, está localizado ali na Foz. Portanto, temos aqui a rua principal, a Diogo Botelho, junto à frente das Torres da Pasteleira. E começou também, como todos os outros projetos, com grandes referências. Aliás, este projeto teve um desenvolvimento muito, muito, muito grande de conceito,
porque começou por ser uma coisa completamente diferente e acabou naquilo que são estas varandas e, portanto, este dinamismo nasceu de uma grande discussão do que é que queríamos que uma torre vertical como esta de habitação nos trouxesse e o que é que queríamos oferecer a este cliente. Aqui há alguns esquissos do que foi o nosso desenvolvimento. O que é que são as nossas varandas ao longo dos 4 alçados e como é que isto tem um jogo, isto parece que é tudo muito random, mas não é. Isto é um jogo de varandas que, à medida que elas sobem na sua vertical, elas também se repetem na sua horizontalidade e, portanto, há aqui todo um jogo dinâmico muito grande a acontecer. E, portanto, tínhamos um terreno, criámos um platô que acabou por criar aqui uma zona de garagem, de acesso muito interessante, porque não é uma garagem enterrada, portanto é uma garagem de acesso em resto de chão, pela Rua da Quinta, devido à diferença de pavimentos. Há aqui a colocação da torre, segundo os critérios legais que eram necessários, o deslocamento das varandas, a distribuição tipológica em que temos T2, T3, T1s até ao piso 7 e para cima T4s, com grandes vistas, e portanto isto é uma das nossas maquetes, uma de estudo, outra já da apresentação que partilhamos também já nas nossas exposições e naquilo que estamos hoje a partilhar fora. E isto é o que hoje a cidade do Porto irá receber, que é uma torre extremamente dinâmica, que esperemos que faça jus àquilo que foi o nosso projeto e que trará um grande dinamismo ao Porto. Uma coisa muito interessante foi que, apesar de não termos de início de projeto previsto uma standardização nem uma pré-fabricação, devido ao Covid, ao facto de termos iniciado a obra em pleno Covid, tivemos que melhorar muito o financiamento do projeto. E, portanto, optámos por soluções de pré-fabricação em obra, não em laboratório, e uma das questões foi criar estes módulos, por exemplo, que são as casas de banho e lavandarias, através da pré-fabricação em obra dos moldes. Aqui há alguns testes de cor do betão, percebermos o que é que estamos a oferecer hoje. Como é que íamos... Estas peças são as peças da varanda, portanto, cada uma das peças da varanda era levada e construída, era feita cá em baixo para garantir o betão e a sua qualidade, quer a nível de cor, quer a nível de estabilidade, e depois eram levadas para cima. E agora vou partilhar um pouco aquilo que eu vejo todos os dias e que gostava que toda a gente pudesse ver, que são estas vistas inacreditáveis que esta torre nos vai trazer, que são realmente qualquer coisa inesquecível. Este dinamismo, este balanço, este jogo entre a verticalidade de uma torre e como é que uma varanda pode criar aqui este efeito. Partilhar aqui um pouco a nossa cidade e aquilo que é o último piso de um terraço privado. E que espero daqui a pouco tempo poder partilhar convosco todo este projeto de uma forma um pouco maior e que possam todos conhecer. E se calhar passo agora a palavra, Hélder. Obrigado, Joana, por esta apresentação e por estes projetos de escala diferente àquilo que estamos habituados, não é? no nosso dia a dia, não é? Portanto, mesmo nas nossas cidades, não é todos os dias que temos estes projetos com estas dimensões. Eu aproveitava para, se alguém quiser colocar alguma questão no chat, portanto, ir relembrando que podemos colocar algumas questões, e entretanto passava aqui a palavra à Ana, que nos vai apresentar também só aqui brevemente algumas soluções interessantes que a PolyArray tem também para alguns projetos desta dimensão, como alguns interiores. Portanto, passaria a palavra então à Ana para... Obrigada, Hélder. Obrigada, Hélder, pelo convite e à Joana também, até por essa apresentação incrível. E dar-lhe os meus parabéns, Joana, porque realmente estão no caminho do futuro, eu acho. Esta industrialização é, sem dúvida, o caminho que temos que seguir, porque efetivamente os timings são cada vez mais reduzidos e a mão de obra cada vez mais cara, e nesse caminho conseguimos otimizar custos e prazos, que é o que realmente importa. Além do pouco tempo que vocês têm para projetos, para desenvolver projetos, já toda a gente sabe, sem dúvida é muito importante esta uniformização. Vou tentar partilhar a minha tela. Espera aí, acho que não é isso, pois não. Peço desculpa.
Aqui, só um bocadinho. Agora. Acho que já está, não? Sim, sim, está. Pronto. Vou tentar ser breve, não ser muito amassadora. Pronto, o Galerie, esta é a imagem da nova coleção. Chamámos de Galerie, porque é uma palavra francesa. Queríamos fazer uma alusão às nossas raízes, à nossa nacionalidade. E é fácil de entender em todo o mundo. O Galerie, toda a gente conhece, e está muito associado à arte, e é aí que queremos estar. Temos também essa cor vermelha, que continua a ser a nossa imagem de marca, tornámos um bocadinho diferente, mais terracota. Andei demasiado pressa. E pronto, isto é um bocadinho a alusão também a estas cores que vemos aqui do Galerie. Para quem conhece o Polyrei já há alguns anos, faz aqui uma alusão também ao nosso Color Tapado, que é a disponibilidade de cores do Unicolor. Depois vocês vão ver mais adiante. Aqui, isto não pode ser muito bom. Ok. A Polyrei é uma marca do grupo Ilsanart. Temos várias marcas no grupo. Vamos falar efetivamente só da Polyrei. É um líder mundial em superfícies decorativas e é conhecida pelo seu know-how e experiência em 60 anos que estamos no mercado, e focamos os nossos valores na qualidade e desempenho dos produtos e a sua contribuição para os clientes no futuro. Depois vamos ver também mais à frente. Aqui temos um breve resumo de todos os produtos que nós temos disponíveis. Da esquerda para a direita a melamina, o Panoprey, a Joana também falou, que usam várias vezes nos projetos. Laminados de alta pressão, temos o HPL, o monocromo, também é um produto muito interessante. Temos o puro metal, que é uma folha de metal, e o signature, depois eu vou falar um bocadinho mais detalhadamente de cada um deles. O Polyprey, que é o painel sanduíche, que usa o laminado. Depois temos o compacto fenólico, que toda a gente conhece certamente, está muito associado às cabines sanitárias, mas não só, também dá para fazer portas, revestimento de paredes no contexto hospitalar, cantos, cozinhas, casas de banho. Aqui para bancadas, para este tipo de residências de estudantes estamos a usar muito efetivamente, porque é um produto com muito prestígio, muita qualidade e com preços bastante aceitáveis para o que é hoje o mercado. E o Nuance é uma novidade, é um produto 100% à prova d'água, que dá para estas soluções modulares que a Joana falou. Estamos a trabalhar com alguns gabinetes de arquitetura nesse sentido, porque está-se a fazer casas de banho modulares em fábrica e elas vão diretamente para a obra, já montadas com este produto, que é muito interessante, é muito rápido de aplicar. Depois mostro mais adiante. Aqui os tipos de aplicação para fit-out, cabines sanitárias, como tinha falado, mobiliários interiores, revestimento de paredes úmidas, este aqui em azul, balcões, mobiliário urbano, também dá para exterior, divisórias de escritórios, etc. São um sem número as aplicações que pode ter aqui com o Polyrei. Criámos esta tabela, que está no nosso novo InfoGuide, o livro que acompanha todos os catálogos, para ajudar um bocadinho a selecionar qual o produto a utilizar de acordo com a aplicação que pretende. Se quiserem para mobiliário, nós dizemos qual é o material que se pode usar. Depois eu posso vos ajudar mais. Eu tenho um vídeo que vou passar à frente também. Pronto, e estes são os 3 pilares que definimos como prioridade no desenvolvimento da nova coleção. Simplicidade, efetivamente tornamos a coleção mais simples, de consulta, temos um InfoGuide que tem toda a informação disponível. A inspiração, temos mais de 800 designs de painéis interiores, criámos novas texturas, dá para trabalhar muito bem. Depois a sustentabilidade. A sustentabilidade, desde sempre, minimizamos o nosso impacto, mas neste momento partilhamos mais informação nesse sentido, os leads, BRIMs, a percentagem de material reutilizável, reciclado, temos isto tudo muito mais disponível. Já tinha falado, então, da simplicidade, a inspiração, vou falar então um bocadinho aqui da inspiração, que os nossos designers desenvolveram a coleção baseando-se em várias tendências atuais e de futuro, mas selecionámos aqui 4 que eu destacaria desta nova e da anterior coleção. Os decorativos conjugados fazem aqui um bonito trabalho. Esta primeira tendência
Os espaços tornaram-se multifuncionais hoje em dia, por causa do Covid, menos espaço disponível em geral, versus o custo de construção, e estamos a voltar ao minimalismo, ao conforto, mesmo em espaços mais pequenos. As cores que incentivam a reflexão e a concentração, porque hoje em dia trabalha-se mais em casa, então usa-se as madeiras claras, os brancos, os verdes naturais, as lamelas, criámos um decorativo com estas lamelas, e trazendo um bocadinho do exterior para o interior, esta natureza para o interior, e ajuda a criar zonas mais acessíveis ao mundo exterior. Essa é a primeira tendência, onde nos baseamos. A segunda tendência é a sustentabilidade de duas formas, cores e decorações que nunca nos cansamos, mais intemporais, duram ao longo do tempo, são madeiras naturais, cores equilibradas, cores neutras, beige, cinzentos, essas pedras intemporais. E, por um segundo lado, as decorações que usam resíduos de outros materiais, como é o exemplo OSB, que está a usar muito, o terraço com inclusões de minerais, é um bocadinho dar a estética ao que é reciclado. Essa terceira tendência, também muito interessante, é ligada à digitalização das nossas vidas. Estamos cada vez mais em frente dos ecrãs, também um bocadinho fruto do nosso trabalho, que está tudo digital, não é? As reuniões, as encomendas, é tudo um bocadinho a partir de casa. Aspiramos a concentrarmos na realidade e organização versus o conformismo do mundo totalmente digital, com materiais e objetos muito tradicionais. Então tentamos inserir esses objetos tradicionais na decoração, como por exemplo uma cerâmica de uma determinada região, estes toques particulares que vamos dando às decorações. E o toque, a sensação é muito valorizado, que nos conecta com a realidade, e nisso criamos uma nova textura na nossa coleção, já com base nessa nova tendência. Por fim, a última que destacamos é essa tendência mais arrojada do estilo retro dos anos 70, de formas mais redondas, cores mais fortes, amarelo, mostarda, os verdes profundos, a azeitona, o tijolo, o camel também, os castanhos, tudo com mais brilho, madeiras mais escuras, como a nogueira, que é o oposto da primeira tendência que mostrei, não é? Que dá mais calor, é um mundo mais complexo aqui, não é? Os acabamentos, deixei aqui uma imagem, é um apontamento dos 18 acabamentos que temos disponíveis na nossa coleção, são imensos. Os novos são o silk e temos o cuiro, a pele também, que ficou diferente do que já existia, que eu depois convidava-vos a conhecer com o novo catálogo. Touch e silk era então uma daquelas tendências que falei, o toque tornou-se cada vez mais importante. Já tínhamos o touch, para quem conhecia a coleção anterior. O touch é um acabamento que não deixa impressão digital, é ultra mate, quase não tem refletividade, é assim, dá uma profundidade às cores, e criámos o silk, é um mate mais sutil, tem alguma refletividade, não é anti-impressão digital, isso pode ser um problema para aquelas cores escuras, portanto, eu realço aqui a utilização para as cores claras, está bem? Mas, no entanto, oferece os mesmos desempenhos com o FA ao mesmo preço que o FA, portanto, muito próximo do touch, numa versão mais económica ao silk, que é muito interessante, depois experimentarem, vão gostar certamente. Aqui as cores do touch, para quem já conhecia, há aqui algumas novidades, que é o meteorito e esse mármore M142. Temos então as novas cores dos acabamentos silk, que são muito interessantes. Eu convidava-vos também depois a conhecerem ou a pedirem amostras. Aqui há alguns exemplos dos novos decorativos, que eu vou passar rapidamente à frente, também para não ser muito chata. Também quis dar aqui algum destaque ao novo acabamento de essência, que se caracteriza pela sua sincronia com os veios da madeira, ou seja, torna um aspecto mais real da madeira, e é muito apreciado atualmente. Há algumas amostras aqui para vocês verem desse acabamento, é muito interessante. Pois poderíamos. Podem sempre pedir amostras, a Polirei fornece amostras em formato A4, normalmente em 48 horas têm as amostras disponíveis. Aqui as madeiras cruas, que também está muito na tendência, por causa da sustentabilidade, esse OSB que nós criámos.
Estas lamelas, tinha falado há pouco das tendências atuais, pode fazer-se mobiliário, fica muito interessante, mais lamelas, mais escuro. Aqui está o OSB, mais em detalhe, passar à frente, aqui há algumas novidades. E os brilhos, por causa daquela tendência dos anos 70, as cores mais fortes, que eu mostro aqui também, tudo em acabamento brilhante. Desenvolvemos então o queer está melhorado, tem uma textura diferente, são cores muito interessantes. Este camel, estes vestes são muito interessantes, um mais acinzentado, igualmente com estes, fazem trabalhos muito interessantes. O roche, para os minerais, aqui há alguns exemplos também. O fusion, para mim é o meu preferido, é uma mistura de brilho com mate, que dá um efeito mais real aos decorativos minerais, é muito interessante, aqui mais à frente. E aqui as cores lisas são imensas, a Polyrei é realmente, está à frente nisto de todo o que está no mercado, temos muitas cores lisas, sempre. Aqui o Pure Metal, que é mesmo folha de metal, acho que já tinha falado mais atrás, e o monocromo. O monocromo é um material muito interessante, que vocês iriam gostar certamente de conhecessem. O monocromo tem um núcleo igual às faces, portanto, aquele monocromo, aquele compacto fenólico que normalmente não gostam muito porque tem um núcleo preto e depois a face azul ou preto ou verde, aqui estes pretos, brancos, cinzas, beges, o núcleo é sempre igual às faces, portanto, passamos de cozinhas ou de casas de banho, faz um efeito monocromático também muito interessante. Poderia depois mostrar mais projetos à frente. O Signature Library são 300 referências ou mais, é uma extensão à coleção que temos atualmente de catálogo. Essa é só digital, podem pesquisar N referências, tudo o que é geométrico podem aumentar ou diminuir a escala, podem eventualmente trocar cores do padrão. Aqui é um banco de imagens que vocês podem explorar, tem N opções de escolha. Aqui há alguns exemplos também, o Terrasa, por exemplo, podem alterar as cores do pigmento do Terrasa. Aqui a imitação de cortiça e a sustentabilidade, para terminar. A sustentabilidade é uma abordagem que existiu desde sempre, com muitas ações nas frentes ambientais e sociais, mas que nunca foi traduzida ou escrita sob a forma de um compromisso para o mercado. E pouco ou nada comunicámos sobre isso, até porque não se falava muito de sustentabilidade. O primeiro passo foi implementá-lo como um pilar, eu falei dos 3 pilares, a sustentabilidade é o nosso terceiro pilar, e comunicamos o que é que estamos a fazer. E que agora é claro para todos, e está por escrito, e é mais fácil pôr em marcha a melhoria contínua com uma total transparência. Aqui não pretendemos ser os melhores em termos ambientais, mas pretendemos melhorar continuamente. Portanto, estamos sempre a inovar nesta parte da sustentabilidade. É possível ver as nossas ações com transparência, estão todas listadas no nosso site. A nossa política ambiental está sempre a centrar-se na poupança de energia, na redução de resíduos, na preservação dos recursos naturais. Temos todas aquelas certificações, BRIM, LEED, FSC, as emissões, tudo está disponível no nosso site, depois podem ver com mais detalhe. E é com enorme orgulho e satisfação que alcançamos a classificação Silver neste prémio EcoVadis, que é um prémio muito importante. Ele foi renovado em outubro de 2023, com um período de 1 ano. Esperamos manter este prémio ou até ganhar a medalha de ouro. Este mede o nosso impacto ambiental, social e ético em torno dos princípios da RSC, como uma metodologia de melhoria contínua. Isto também é muito interessante. Aqui também há alguns números de percentagem de material reciclado, de renovável, é tudo muito interessante aqui. O nosso suporte técnico, a nível ambiental, como vos disse agora, acaba por ser um tema ainda por explorar, mas já desenvolvemos ferramentas que permitem uma melhor consulta de todos os certificados e a documentação disponível. Por exemplo, aqui à esquerda temos um passaporte ambiental,
é um ficheiro que responde às necessidades gerais da matéria de ambiente e saúde do produto. Para cada produto tem toda a informação resumida, dá para, se conseguirem ver, conseguem perceber que tem aqui todos os dados ambientais de produto. Depois temos também as fichas normativas e a declaração de ambiente de produto, os BRINs e o LEED, as PFCs, FSCs, Green Guards, toda essa documentação disponível no nosso site para consulta. Aqui, cá está, onde é que essa mais, desculpem. Um exemplo do passaporte de sustentabilidade, aqui as percentagens de carbono, da pegada, etc. Vou passar à frente. Aqui, fichas técnicas, também o nosso suporte técnico. Escolher para o LISAE é também escolher ter um suporte técnico a este nível, não só de fichas técnicas, mas também de execução de projeto, desde a construção, desde a sua fase de projeto até à construção. Damos todo o suporte digital, temos tudo em BRIM, LEED, os fecheiros todos em BRIM, em BIM, peço desculpa, todos os fecheiros em BIM, e eu continuava a insistir. Temos todos os desenhos de suporte em AutoCAD, os descritivos para cada ano de encargos, manuais de utilização, essa informação toda técnica que seja necessária, podem sempre pedir, podem sempre contactar. Aqui está o produto que vos falei. É uma novidade que estamos a apresentar agora, um nuance. É um produto que passa a usar muito para casas de banho, de pré-fabricação. Não é, sobretudo, para pré-fabricação, mas foi uma solução encontrada para este tipo de industrialização. Quando é repetido, pode-se fazer em fábrica, e é um material que é de clipe, o encaixe é super fácil, está bem? E temos o sistema completo, vendemos a cola e o selante. E os formatos disponíveis são 2,70 por 1,20 ou 2,70 por 60, e depois temos todos os remates de topo já preparados. É um produto incrível, podem fazer este tipo de situações em casas de banho, e ele é completamente hidrófobo, à prova d'água, podem mesmo usar nas zonas de duche. Está a ser lançado agora, neste momento. Temos também uma gama de cozinhas, foi desenvolvida especificamente para este mercado de cozinhas, com soluções para todo o tipo de mercado, desde residências de estudantes, a construções de custos controlados, até à gama média-alta. Temos várias soluções, e aqui pode-se ver então o monocromo, este compacto branco. Acho que me está a alongar muito, peço desculpa. Vou à parte mais interessante então. Projetos. Cozinhas. Esta cozinha é em monocromo, aqui há algumas diferenças dos materiais que foram usados. Este calacate é monocromo, que não se vê os topos. Aqui tudo o que é saúde, os nossos revestimentos de paredes e portas em compacto fenólico, as portas em HPL. Aqui o Hospital da Luz, bem conhecido toda a gente, certamente já terão visitado. Nós temos depois aqui também então os projetos, os desenhos de pormenor que disponibilizamos para fazer, adaptamos a solução à medida do vosso projeto. Aqui a solução do revestimento de parede dupla de Pladur, com o nosso material em compacto fenólico. Aqui mais um hospital, este dos Lusíadas, os Saraiva Associados, também umas madeiras, e até tubos descobertas também. Aqui vou-vos mostrar um desenho da porta, por exemplo, a solução em AutoCAD, que poderia ser o aro em alumínio ou o aro em madeira, ou sem aro, fazer à face, mais um desenho menor. Este é um hospital em Itália. Aqui as soluções de cabines sanitárias, também com alguns desenhos de pormenores. Escritórios, este também é bem conhecido aqui em Lisboa. Desculpa, ando rápido. Aqui tudo o que é divisórios e revestimentos acústicos também é possível com o nosso produto, as divisórias de escritórios, e aqui os revestimentos acústicos, que diferenciando aqui as perfurações, pode-se fazer um desenho, uma serigrafia, ficou muito giro. Aqui o monocromo, que vos tinha falado, com um núcleo igual à face, mais casas de banho aqui para crianças, residências de idosos e de estudantes. Estas são bem recentes, com as cores aqui do compacto fenólico, conseguiu fazer as cores para a reciclagem. Estas cozinhas são muito interessantes. E há umas residências aqui em Alvalade, na Alameda, peço desculpa, mais residências de estudantes. Residencial, no conceito residencial, cozinhas, casas de banho, etc. Aqui mobiliário também.
mais depressa, casas de banho, cabines sanitários e caciços, também não é madeira. Outra vez aquele que vos tinha mostrado dos revestimentos acústicos aqui para se ver melhor o detalhe do desenho final, como é que ficou. E terminei a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Deixo aqui o meu contacto. Entretanto, também acho que a Espaço de Arquitetura irá partilhar o contacto. E espero que tenham gostado, que tenham apreciado. Obrigado, Ana, Vou pela tirar aqui. apresentação. Já Sim, está. nós já partilhamos os contactos também da Ana aqui no chat. De qualquer forma, depois poderemos partilhar também para todos os participantes diretamente o contacto da Ana para poderem contactar diretamente. Ok. Agradecer também aqui à Ana, no caso, a apresentação, e lhe pedir, Ana, para deixar de partilhar, se for possível, só para... Eu estou a tentar, juro. Eu não sei. Espera aí, pausar, deixar de interromper. Já está, peço desculpa. Já Já está, está. obrigado. Agradecer aqui a todos, em particular aqui à Ana, a apresentação sobre o Polirrey e começar aqui as perguntas, que a audiência me facilitou bastante aqui esta gestão da colocação de perguntas, porque são várias, não é? Portanto, ajudou bastante. Portanto, facilita aqui imenso trabalho. Ia começar pela pergunta do Manuel Rosa, dirigida à Joana. Portanto, gostava de saber, se possível, como resolvem os isolamentos térmicos, bem como as fontes térmicas nos edifícios apresentados. Olá, outra vez, novamente. Então, obviamente que as soluções variam de objeto para objeto, não é? Todos os projetos são diferentes. Se calhar o melhor comparativo, o Ouso Miramar, pelo facto de termos aqui um revestimento em betão aparente, que pronto, é bastante evidente, sendo que no caso da Todo Lessa parece-me fácil perceber através do revestimento ETICS como é que isso se proporcionou. Eu diria que Miramar é o caso mais diferente, porque realmente temos as janelas que vão na sua altura total e que prefazem a altura total, e a forma que tivemos para resolver foi minimizar através do interior da habitação, portanto colocando sistemas de impermeabilização e de térmicos pelo interior, com esferovite, e com pelador, portanto tudo sistema simples e leve, pelo interior das paredes, onde elas existam, e sempre que não existam, através da colocação de cerca de 60 centímetros a 1 metro, algumas zonas mais evidentes, 1,20 m, do esferovite no piso, naquilo que será a zona de piso, e colado nos tetos, de forma a garantir a não passagem daquilo que vem destes grandes panos de vidro para o seu interior. E sempre que possível, juntar isso nas zonas facilitadas. Há aqui uma componente importante que é possível verificar, principalmente na Torre de Miramar, que toda a zona sul, onde termicamente estamos um pouco mais protegidos, não é? Através do aquecimento solar do dia todo. Essa questão é onde temos vãos mais abertos também, e onde na zona norte e nas zonas poentes e nascentes, através de uma janela mais pequena e através da elevação da janela, conseguimos garantir este efeito térmico pelo seu interior. Portanto, normalmente o que fazemos, principalmente nestes dois casos, é isso. O sistema ETICS é um sistema bastante convencional, utilizado em várias zonas. Só o sistema em si, por si, é um sistema de isolamento térmico, portanto, seria isto aquilo que fazemos. Agora, é importante referir que cada projeto é um projeto e, naturalmente, que as soluções que nós encontramos dependem muito da forma construtiva como queremos apresentá-lo. E esta ideia de ter o botão à vista foi fundamental nestes processos. No processo de pré-fabricação é mais simples, porque conseguimos criar quase uma camada e uma pele interior e uma pele exterior através da pré-fabricação. Já o in-situ é preciso sermos mais cuidadosos e nestes pequenos pontos evitar as fontes térmicas, que eu sei que é sempre um problema, ao máximo que conseguirmos. Acho que será possível dizer que é quase impossível evitarmos todas, mas tentarmos garantir ao máximo que isso não ocorra, não é? Portanto, trabalhamos em conjunto também com os nossos engenheiros para, principalmente nos pontos mais importantes, estudarmos essas soluções. Claro, obrigado pela explicação. Depois temos aqui, acho que a Joana também está a ler, não é? Ao mesmo tempo,
temos aqui várias pessoas a felicitar a apresentação, portanto, a dar os parabéns à Joana e à equipa pelo trabalho desenvolvido, não é? E depois temos aqui uma pergunta da Cláudia Guerreiro, portanto, que ouviu a parte do BIM, não é? Portanto, falar das ferramentas BIM na construção e com recurso a sistemas pré-fabricados. É uma preocupação da ODA de implementar estratégias na economia circular junto dos promotores e empresas de construção com quem desenvolvem o seu trabalho. Naturalmente, eu acho que isso é importante dizer. A nossa estratégia é sempre levar ao nosso promotor, ao nosso cliente, esta ideia de sustentabilidade, de economia circular, todas as metodologias, o melhor que conseguirmos ao cliente. Agora, é também natural que nem sempre consigamos convencer o cliente ou demonstrar ao cliente que, por vezes, por questões financeiras, por todas as outras questões, consigamos adotar essas metodologias. A metodologia BIM em si é uma ferramenta que nós começámos a implementar no escritório em finais de 2018, início de 2019, e que temos estado a desenvolver cá dentro para exatamente demonstrar muitas vezes aos clientes o quão importantes são esses sistemas, e é a forma que arranjamos, porque através da tridimensionalidade e da gestão com as restantes especialidades, demonstrar as mais-valias que estes processos todos têm. E, portanto, daí termos começado a implementar a tecnologia e, sim, naturalmente tentamos sempre trazer isto ao cliente, nem sempre somos bem recebidos, mas isso faz parte do nosso trabalho, não é? Do processo. E depois temos aqui a Thaís, que pergunta se em que estão com alguma oportunidade em aberto, portanto penso que estará à procura de alguma oportunidade. Informo também que na plataforma no Espaço de Arquitetura tem também várias opções, portanto temos lá uma bolsa de emprego dedicada também, onde muitas vezes também estão anúncios da obra, não é? Mas pode responder também. Sim, eu estava a ver aqui a pergunta, é como é feito o processo seletivo para a composição de equipe. Eu acho que até, primeiro só para dizer, nós estamos sempre com oportunidades abertas, no sentido em que estamos sempre abertos a receber os portfólios e as pessoas que se queiram apresentar à ODA. Neste momento não tenho certeza se temos alguma oportunidade aberta em vaga, mas será uma questão de irem ao nosso site, que também normalmente temos lá as vagas abertas, ou com o Espaço de Arquitetura que também partilhamos, e sempre mandar para o nosso jobs@oda.eu. Pronto, não estou aqui a fazer um Instagram, mas não é verdade, era só para partilhar. O nosso processo de seleção, eu acho que também depende muito das fases em que estamos. Há muitos momentos que, se estivermos numa fase em que estamos a ir a mais concursos, precisamos de um determinado tipo de pessoa e, portanto, procuramos contratar dentro das valências que nos são importantes naquele momento, para depois a pessoa cá também poder desenvolver outras valências. Por vezes somos mais específicos, precisamos de complementar processos já de execução ou outros processos que estejam em andamento, e precisamos de uma pessoa que esteja diretamente ligada com parte regulamentar ou qualquer outro tipo de assunto que seja aqui importante, e portanto depende muito do tipo de processo que estamos a fazer. Contratamos desde de um trainee ou de um arquiteto júnior até arquiteto sénior, se for demonstrado que é necessário esta valência neste momento dos processos. E portanto estamos abertos a todas as oportunidades e a toda a gente que queira partilhar connosco. Como eu disse ao início, nós somos um colaborativo, não somos um arquiteto de nome, nós somos um colaborativo de arquitetos, e portanto a ideia é realmente receber todas estas mentes e todas estas pessoas, porque só assim se faz arquitetura para nós, e portanto estamos totalmente abertos. Claro. Agora uma pergunta também para a Joana, não é? Porque tem aqui uma outra mais à frente para a Ana, mas para a Sónia Barbosa pergunta como garantem o controle dos custos em obra desta dimensão. É muito difícil. É a resposta que eu tenho. Então, é assim, primeiro, naturalmente o nosso processo desde o início é tentar, e isto é uma coisa que nós tentamos com os nossos clientes e com os nossos promotores, manter aqui estimativas orçamentais ao longo das várias fases de obra. Começando no estudo prévio, fazemos uma estimativa orçamental inicial,
Se passarmos para o licenciamento, a mesma estimativa é atualizada e, à medida das várias fases, esta estimativa vai acompanhando o nosso processo de trabalho. Portanto, não é só o desenho, não é só as referências de arquitetura, é também a estimativa que faz parte do nosso processo e, portanto, está sempre a ser atualizada. E isto é importante exatamente para chegarmos ao fim de um projeto de execução e avançarmos para uma obra, para um pedido de construção, já com uma ideia e que o cliente tenha uma ideia bem implementada do que é que vai ser o custo desta obra. E é sempre discutido com o cliente, nestas várias fases, esta implementação. E, portanto, é a nossa forma, durante o nosso processo, controlar estes custos. Depois, em fase de obra, as coisas acontecem, há sempre variações. Estas 3 obras que vos apresentei ainda por cima ocorreram em pleno Covid e, portanto, o facto do que aconteceu com os preços ao longo destes 2 anos foi realmente difícil, como em todos os gabinetes terá sido bastante difícil gerir estes custos. A forma que temos é de estar sempre disponíveis na obra para minimizar esses impactos. Se for preciso alterar o material, se for preciso alterar uma técnica de construção para minimizar o impacto, estamos sempre a fazê-lo. Às vezes, alterar aquilo que era uma ideia inicial de passar, sei lá, estou-me a recordar que ainda hoje, quando estava a ir à obra, lembrei-me que tínhamos ali uma peça que devia ser em alumínio, que estava prevista em alumínio, mas se calhar se for em madeira conseguimos garantir na mesma aquilo que nós queríamos, sem estar a ter um aumento de custo, e portanto é no fundo esta flexibilidade que nós temos que mostrar, quer durante o processo com o cliente, quer durante o processo com os nossos companheiros, que são os empreiteiros e os construtores, que estão lá para nos ajudar e para nos orientar também, e portanto que fazem parte deste processo, que não são quase uma entidade a mais, não é? E nós estamos lá para ter esta flexibilidade para com eles e para que realmente no fim todos consigamos ter a obra. Nós, o cliente, o construtor e vocês todos verem aquilo que nós queríamos transmitir sem nunca ela desaparecer, não é? Naquilo que é um custo financeiro. Claro. E agora aqui uma pergunta do André Pleno, que em primeiro lugar agradece a apresentação também e os parabéns à Joana. E depois pergunta uma questão acerca da aplicação da metodologia BIM na vossa dinâmica de trabalho. Como é que desenvolvem essa dinâmica? Portanto, tipo, se calhar faria a segunda, porque é um bocadinho diferente o contexto. Então, como disse há pouco, nós começámos a implementar o BIM em 2019, inicialmente. Ao início é bastante difícil, porque realmente é um processo de aprendizagem, mudar quase o chip de desenhar em 2D para desenhar em 3D. Mas começámos por fazer várias formações aqui internas. Uma das primeiríssimas coisas que fizemos foi ter um BIM Manager e ter alguém que nos desse essa orientação e esses guidelines do que é esta metodologia e o que é que nós podemos tirar desta potencialidade, e portanto foi dessa forma que fomos implementando a metodologia BIM. O que nós fazemos, nós usamos milhares de programas, vamos pôr assim. Nós usamos tudo o que nos lembramos que nos ajuda a fazer o nosso processo. E, portanto, desde AutoCAD a Rhinoceiros, a Revit, só não usamos ArchiCAD porque temos a metodologia BIM no Revit, Photoshop, todos esses programas. E, portanto, nós, mediante a fase em que estamos e o tipo de processo que queremos trazer, aplicamos o programa, no fundo. Portanto, eu não estou obcecada por usar um programa só porque normalmente se usa. Se for preciso procurar outro programa para chegar à conclusão que necessito, procuramos. Mas assim, de uma forma geral, se calhar para sintetizar, fase de experimentação, concurso, até ao estudo prévio, mantemos-nos dentro do CAD e do Rhinoceiros, porque há uma flexibilidade muito grande no programa para modelação e para experimentar formas novas. Depois, numa fase de licenciamento, consoante também a escala do processo, obviamente quanto maior a escala, mais standardização existe, de uma forma natural, e o BIM aqui vem ajudar muito. Se a escala for muito pequena, como é o caso de uma habitação unifamiliar, se calhar podemos eventualmente manter-nos no CAD. Tentamos que isso não seja verdade, até por uma questão de demonstrarmos e conseguirmos tirar as valências todas que o BIM nos traz, usamos o Revit.
em execução, licenciamento e execução é isto que está a acontecer neste momento. Tentamos que a execução seja feita em BIM, porque também já estamos hoje a trabalhar com parceiros de engenharia, entre outros, que já utilizam metodologias BIM e é uma forma espetacular para conseguirmos fazer uma coordenação muito melhor, garantir que essa coordenação está bem feita e que vamos obter um melhor resultado. Portanto, eu acho que este utilizar das ferramentas, as ferramentas não podem bloquear o processo, elas têm que nos ajudar ao processo. Eu não tenho que usar sempre uma ferramenta só porque é aquela que é normalmente usada, mas se o processo pedir uma segunda ferramenta, a gente lá vai e vai buscá-la. Aliás, temos outras ferramentas, como é, por exemplo, que é uma coisa muito interessante, que nós agora, com esta questão da sustentabilidade e tentar implementar estes critérios, estamos a usar uma ferramenta que se chama Acceleration Action, eu queria ver, que eu tinha aqui apontado que eu ainda não sabia o nome dessa ferramenta ao certo, que no fundo é para ir ao encontro ao Sustainable Development Goals da ONU, e que é uma ferramenta que estamos a começar a usar e a tentar implementar nos processos. Portanto, lá está, dependendo do processo do projeto, há esta implementação de forma generalizada de todas as ferramentas que podemos usar, o BIM inclusive. Sim, até porque em alguns casos já é obrigatório, né? Também Exatamente. Em alguns processos, não é? Aliás, Portanto, temos alguns clientes, Helder, que chegam cá e nos dizem vamos ter que fazer em BIM, ou temos que fazer nesta metodologia, e estamos prontos a aceitar, desde que seja uma coisa possível da nossa parte também, não é? De oferecer com as nossas competências, como é natural. Claro. E depois a segunda parte da pergunta, na mesma do André, que era a questão sobre, agora perdi-me aqui na passagem, só um bocadinho. Uma segunda questão, o método construtivo estabelece logo a forma como vão pensar o projeto ou são os conceitos que definem as soluções? Eu penso que isto se refere especificamente depois aqui também à questão dos pré-fabricados, não é? Portanto, perceber como é que usam a metodologia. Eu acho que isso é uma pergunta um pouco difícil, porque acontece de tudo. De uma forma natural, tendencialmente a forma é estudada, até porque há uma ideia de conicidade que gostamos sempre de ter no nosso edificado e naquilo que são as nossas propostas. E, portanto, de uma forma natural, a forma do edificado vem primeiro, embora, mediante o brief que recebemos, portanto, se houver um brief por detrás do mesmo que já nos encaminha em alguma coisa, por exemplo, se nós soubermos que vamos desenhar um edifício habitacional repetitivo, naturalmente vamos já por si pensar em soluções que permitem essa repetição e minimização de custos, etc., de tempo. Se não tivermos isso por detrás, isso pode aparecer ou surgir no processo, mas não implica que seja o início desse processo. Portanto, podemos abrir um bocadinho mais a estar mais abertos a soluções, se calhar não tão repetitivas e que tenham que usar sempre esses processos. Portanto, depende bastante do brief que nos é dado e da forma como o projeto surge também no escritório. E às vezes começamos até com esse processo porque achamos que faz todo sentido e a meio mudamos. E a meio dizemos, não, isto não está a fazer sentido, vamos por outro caminho. Portanto... E acho que é uma coisa importante só deixar aqui, que é importante pensarmos, ou a forma que nós pensamos aqui, para nós é importante que cada projeto é um projeto, cada lugar é um lugar. E, portanto, nós também nos vamos adaptar a isso. Nós somos locais, não é? Nós não podemos fazer um projeto aqui como fazíamos em Nova Iorque ou na Albânia. Portanto, temos que adaptar a isso. Se o processo lá existe e é aplicável, perfeito. Se não existe, temos que encontrar outro. Portanto, é importante esta ideia. E também faz parte da sustentabilidade, não é? Exatamente. Eu ia só... Temos aqui uma outra pergunta do André Malheiro, mas eu penso que a Joana já respondeu, não é? Portanto, tinha a ver com a questão da utilização dos softwares, não é? Portanto, inclusive, mesmo a parte da sustentabilidade acabou por responder. Sim. Na parte do... Portanto, eu tinha só, e temos aqui mais perguntas, mas também temos aqui o tempo mais ou menos já a ultrapassar, e só por curiosidade pessoal, e penso que de algumas pessoas presentes, se a Joana nos podia dar aqui alguma informação, ou como é que está a correr, se já existe algum projeto, já está na questão da Avelar,
se já estão a fazer algum projeto em 3D mesmo, portanto, como é que está esse sistema, não é? Portanto, que sei que está a ser desenvolvido e algumas notícias tenho acompanhado, e há dias vi uma entrevista, penso que do Julião, salvo erro, num programa. Foi do Portanto, Rodrigo. do Rodrigo, exato. Sim. E sim, só percebermos se é possível mais ou menos indicarmos aqui se há algum projeto essencialmente já a ser desenvolvido nesse sistema, que acho que é essa a curiosidade. Então, eu acho que começava por dizer que nós, a Avelar surgiu e acabou por chocar com a ODA, de forma a nós podermos participar com eles num projeto colaborativo e iniciar este processo de impressão 3D em Portugal, que é uma coisa que se calhar já fora de cá já existe muito, mas nós estamos a tentar iniciá-lo cá com a Avelar. Aquilo que foi transmitido e que o arquiteto Rodrigo apresentou é, no fundo, aquilo que nós, ODA, desenhamos para Avelar, para partilhar em como estamos a querer criar estas habitações, e é uma forma até de tentarmos minimizar a questão da habitação em Portugal, e queremos continuar neste processo. Naturalmente, como estamos muito no início do processo, e fizemos alguns testes já, isto está-se a desenvolver. Eu não consigo dar resposta até onde é que estamos a desenvolver nesta fase, mas sei que o nosso objetivo será que este processo de impressão 3D e de sustentabilidade na construção se desenvolva para podermos, daqui a um ano, Hélder, falarmos e termos aqui um edifício construído em 3D, e portanto é esses os testes que estão a ser feitos e desenvolvidos para que corra dessa forma. Ok, agradeço a informação. Era mesmo uma curiosidade, porque vou seguir também, além dos vossos trabalhos, também esta parte da sustentabilidade e da construção industrializada, até era mesmo nesse sentido também, para finalizarmos aqui o webinar. Portanto, e agradecer à Joana e à Ana em particular, e a todos os que estiveram a assistir. Informar também que iremos ter um outro webinar já desta sessão no dia 21 de maio com os Space Workers, portanto também portanto, aqui da Zona Norte, não é? Portanto, também, e depois mais a seguir dois webinars com 2 arquitetos de Lisboa, portanto separamos desta forma a programação. Convidar todos também, sei que não é este, mas convidá-los também a estarem presentes, se assim entenderem, na conferência que vamos ter com o arquiteto Alejandro Aravena na próxima terça e quarta-feira da próxima semana. Penso que será produtivo para todos, também para conhecermos novas soluções e novas ideias a nível internacional também. Agradecer a todos mais uma vez e esperá-los ver aqui no próximo dia 21 a todos. Muito obrigado e até à próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada a Obrigada todos. a Até à todos. próxima.